Você já deve ter ouvido diversas falsas narrativas dizendo que o Superman do Henry Cavill não salva ninguém, que ele é tão genocida que ele lembra o Capitão Pátria de The Boys. Muito bem, não se preocupem, porque nesse vídeo eu vou desconstruir toda essa falsa narrativa. Fica até no final que você vai ver os principais salvamentos do Superman definitivo do cinema. Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek. Meu nome é Leonardo Nicoletti. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilhe com seus amigos. E caso você já seja amigo aqui do canal, compartilhe com seus amigos também. Porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube. E também porque esse vídeo é um dos vídeos mais importantes do canal Voz Geek. Eu vou mostrar os principais salvamentos do Superman do Henry Cavill, que é tão caçado por falsas narrativas. E se você tiver condições financeiras, se torne membro do canal Voz Geek e também deixe um comentário com super valeu, que contribui muito ao canal, e deixe o vídeo hypado, que não tem nenhum tipo de custo financeiro e você ajuda na divulgação deste vídeo. Bom, meus amigos, o primeiro milagre do Superman do Henry Cavill ocorreu quando ele ainda era criança. Exatamente. Clark Kent estava no seu ônibus escolar até que o ônibus furou, o motorista perdeu o controle, caiu da ponte e o ônibus estava afundando no lago. Todos ali iriam morrer afogados. Mas o jovem Clark Kent não consegue ficar de braços cruzados. Mesmo criança, ele tira o ônibus escolar do fundo da lagoa, salvando todas as crianças, até mesmo aquelas que tiravam sarro dele na escola. E o que enriquece ainda mais esta cena é que o Jonathan Kent, o seu pai, tinha medo da sociedade, da reação da sociedade em saber que existia um ser como ele. A sociedade poderia não só caçar o Clark, mas também a ele e a sua esposa, porque, vamos ser sinceros, meus amigos, a realidade iria mudar. Crenças seriam destruídas. A sociedade iria entrar em colapso, que é o que acontece no BVS, a caça às bruxas ao Superman. Só que mesmo com seu pai falando para ele manter este lado em segredo, ele não consegue ver pessoas morrendo, de tão bondoso que é o Clark. Então, mesmo criança, ele foi lá e salvou as crianças. Qual foi o único Superman do cinema que salva as pessoas antes mesmo de ser o azulão? É o Superman do Henry Cavill. E aí? Isso não é uma opinião, isso é um fato que eu estou dizendo aqui. Nem mesmo o Superman do Christopher Reeve, que eu adoro, você vê ele salvando as pessoas antes de ser o Superman. Não. Né? Aliás, muito pelo contrário, porque ele até tenta ali, né, tirar proveito dos seus poderes quando ele tá sendo zoado ali na escola, e ele chega mais rápido que os outros com a sua super velocidade e tudo, mas enfim, esse não é o papo desse vídeo. O grande fato é que o único Superman do cinema que você vê salvando as pessoas antes mesmo de ser o azulão é o do Henry Cavill. O próximo milagre ocorreu quando ele já era adulto e ele estava em busca de respostas. De onde que ele veio? Por que ele foi enviado para a Terra? Qual é o propósito dele aqui na Terra? E nisso ele estava trabalhando em um barco de pesca, até que surge o chamado de socorro de uma base de petróleo que estava em chamas e tinha funcionários que estavam presos naquela plataforma e queriam morrer queimados. E então, Clark Kent ainda vai nadando até a base de petróleo, destrói a porta que estava trancada e salva os funcionários. Só que não para por aí. Por quê? O helicóptero de resgate que estava ali para salvar
quase foi danificado, porque o pilar da base do petróleo iria cair não só em cima dos funcionários, mas também em cima do helicóptero de resgate. Então vem a Aura. Ele simplesmente consegue segurar este pilar do petróleo. Ele ainda não sabia que a sua força vinha do sol, mas mesmo assim ele aguenta o tranco, consegue segurar até que o helicóptero de resgate consegue salvar todos os funcionários e vão embora. É outro milagre sensacional do Superman, do Henry Cavill, mas relaxa, ele não salva ninguém, não é mesmo? O terceiro milagre é quando ele estava ainda nessa de procurar por respostas, de onde que ele veio e tudo. Ele estava trabalhando em um barzinho. Eis que um caminhoneiro tenta assediar a sua colega, uma garçonete, e ele interfere esse assédio desse caminhoneiro. Ele vem, coloca a mão no ombro do caminhoneiro e fala: por favor, pode parar com isso? Ela não está gostando. E o caminhoneiro fica puto, tenta tirar onda com o Clark Kent, joga cerveja na cabeça dele. Ele simplesmente fica puto, vai embora o Clark. E quando o caminhoneiro vai pegar o seu caminhão, aí tem a surpresa. Clark Kent destruiu o caminhão dele para ele aprender a lição, né? Ele colocou o caminhão dele entre os postes, todo detonado. A própria Lois Lane no filme diz que o Clark aqui foi o anjo da guarda desta garçonete, né? Então já é o terceiro salvamento. O quarto agora é com a Lois Lane. Ele ainda é o Clark Kent. Quando a Lois Lane vai lá na nave batedora, tudo, ela tira a foto do robô, o robô machuca ela. E ele simplesmente usa a sua visão de calor para cicatrizar a ferida, para parar ali com o sangramento, porque a Lois Lane ia morrer do quê? Hemorragia. E então, com a sua visão de calor, ele salva a Lois Lane. E o próximo salvamento do Superman, do Henry Cavill, é novamente a Lois Lane. Mas agora ele já é o azulão. Depois que ele foi entregue ao General Zod, a Lois Lane foge e a nave dela foi danificada. Com o impacto, a Lois Lane seria totalmente destruída dentro dessa nave. Mas ele consegue salvar a Lois Lane. Mas relaxa, ele não salva ninguém. Vocês se lembram disso? O próximo salvamento é muito marcante, é uma imagem muito foda. O General Zod e os seus kryptonianos estavam na fazenda dos Kents buscando pelo Cortex. E então o General Zod ameaça a Marta. E aí vem o Superman do Henry Cavill em fúria, pegando no Zod pelo pescoço e dando um murro na cara dele, dizendo: você acha que você pode ameaçar a minha mãe? É uma imagem muito foda, meus amigos. Novamente, aura pura. E é mais um salvamento. Ele salvando a sua mãe do General Zod. E vamos falar agora da batalha em Smallville. Ele salvou as pessoas que estavam ali. Sim, ele salvou, porque ele ganhou aquela batalha. Os kryptonianos recuam ali, certo? E ele também salva os militares envolvidos naquele combate. Ele salva o militar que estava caindo do helicóptero. Ele salva o militar que ia ser morto pela Faora. Ele salvou, né? Então você vê que é um Superman que está sim preocupado com as vidas das pessoas, dos militares e por assim vai. Um dos melhores momentos do filme do Homem de Aço vem nesse salvamento do Superman. Quando ele simplesmente destrói a máquina do Zod lá no Oceano Pacífico. A máquina que deixaria a Terra com a atmosfera de Krypton. E ele destrói. Você tem uma homenagem ao Christopher Reeve, porque a face do Henry Cavill, durante um breve instante, se torna a face do Christopher Reeve. E mesmo ele fraco ali, com seus poderes totalmente diminuído, ele demonstra uma força do seu interior gigantesca para salvar a humanidade.
Então ele destrói esta máquina e salva a humanidade do genocídio do Zod, porque com esta máquina a Terra ia se tornar como se fosse Krypton e os humanos iriam morrer. Para Krypton nascer, a Terra deveria morrer. Então ele salvou a humanidade do genocídio do Zod. E na sequência temos um outro salvamento, quando ele salva novamente quem? A Lois Lane, meus amigos, porque a Lois Lane estava ali na nave militar que eles iam destruir uma outra máquina do General Zod, e ela cai desta nave. E mesmo próximo da nave, a qual ele está ficando mais fraco, o Superman, ele consegue pegar ela no alto, voando, e consegue salvar a vida da Lois Lane. Novamente, outro momento super fantástico, porque ele demonstra o quê? Força de vontade para salvar o próximo. É realmente muito lindo. O próximo salvamento no Homem de Aço é quando ele salva uma família que seria morta pela visão de calor do Zod. Exatamente. E como que ele salva elas? Matando o Zod. Pois é, né? Assim como o Superman já matou diversos militares na Era de Ouro, diversos vilões, assim como o Superman matou o Apocalipse nos quadrinhos dos anos 90, assim como o Superman do Christopher Reeve também matou o General Zod no seu segundo filme, aqui o Superman mata o Zod para salvar a família que estava ali totalmente encurralada pela visão de calor dele. Ele ainda fala pro Zod: pare, Zod, não mate, não faça isso. O que o Zod fala? Nunca. Então quebra o pescoço do Zod. E aliás, esse salvamento ele não está só salvando a família, mas ele está salvando a humanidade do Zod, porque provavelmente o Zod iria, mesmo sem mais nenhum tipo de máquina, ele provavelmente, no ódio, na vingança, iria dizimar ali a humanidade com os seus poderes. E agora, vamos falar do BVS e os seus salvamentos? Claro que vamos. O BVS começa como? Com o Superman destruindo o terrorista que iria matar a Lois Lane. Isso aqui é uma referência à Era de Ouro. Só que na Era de Ouro eram os militares, era a guerra. E aqui é o quê? Terrorista. Então, para salvar a Lois Lane, o Superman destrói o terrorista. Então, o filme já começa ele salvando a Lois Lane, a sua amada, a primeira dama da DC. O próximo salvamento, o Homem de Aço, é algo muito curioso, na qual eu acho que tem muitas pessoas que não pegaram. Quando o Clark Kent e o Bruce Wayne estão conversando, se conhecendo ali na festa do Lex Luthor, o que o Bruce Wayne fala para o Clark? Que o Planeta Diário escreve sempre um tutorial quando até mesmo o alienígena dele salva um gato de cima da árvore. Ou seja, aqui é o filme contando que o Superman do Henry Cavill salva gatos de cima da árvore. Isso é totalmente Era de Prata, não é verdade? Mas não se preocupe, porque o Superman do Henry Cavill é um genocida. Tá lá no filme, meus amigos. Superman salvando gato de cima da árvore. É só você prestar atenção, tá certo? Bom, aí temos uma sequência maravilhosa de milagres e mais milagres do Superman. Temos ele salvando diversos mexicanos de um prédio que estava em chamas. E aí você vê, né, o ar de ser divino dos mexicanos com cara pintada e tudo, tentando tocar naquele ser divino. É algo maravilhoso de ver. Cara, essas imagens que eu vou falar aqui agora são dignas de quadro, tá? Depois disso, temos ele salvando diversas famílias que estavam ilhadas, desesperadas, em cima do telhado de suas casas. E tá lá ele, vindo dos céus,
a esperança vindo dos céus, a salvação vinda dos céus. E aí a mulher tenta tocar nele assim de longe, o Salvador. Porque sim, o Superman, ele é um ser superior. Não tem essa de você procurar. Aí eu quero procurar humanidade no Superman. Não, é o Superman, caralho. Superman, né? Outra cena quando ele salva ali astronautas russos de um lançamento que deu errado, iria explodir ali o foguete, e ele salva. E vejam só que interessante, ele está salvando russos. Aliás, tá? Nessas cenas você vê que ele não só salva americanos, meus amigos. Ele salvou mexicanos, ele salvou russos, não é verdade? Ele também salva ali um navio que estava preso no gelo. E você tem ali toda a imponência dele com a sua força, tirando, arrastando um navio. É uma cena maravilhosa também. É uma sequência de cenas lindas, cara. Assim, realmente... É uma obra de arte, cara. Não tem muito o que dizer, não, tá? Próximo salvamento está no Capitólio. Aqui vamos entrar... onde tem as falsas narrativas. Ai, ele não salvou ninguém no Capitólio. Mentira, mentiroso. Salvou. Ele não viu a bomba, porque a bomba estava dentro de uma cadeira de rodas que estava cheia de chumbo. E o Superman não consegue ver o que está atrás do chumbo. Não é verdade? Tanto nos quadrinhos, tanto no Superman do Christopher Reeve e por assim vai. Isso é quadrinho puro. Mas após a explosão, você vê o Superman descendo do Capitólio, levando pessoas do socorro. Ou seja, várias pessoas ali que ficaram feridas e que sobreviveram porque ele salvou. Porque ele ajudou no resgate, o Superman. Né? Mas não, né? Aí vem as falsas narrativas. Não, porque ele salvou, tá lá, mostra. Mostra ele salvando as pessoas, cara. Tem que ser muito canalha para mentir sobre isso. Mas muito... É uma canalice, assim, inacreditável, meus amigos. Inacreditável. O próximo salvamento no BVS é quando ele salva novamente a Lois Lane. A Lois Lane, ela cai ali, o Lex Luthor empurra ela, né, do edifício e tudo. E aí vem o Superman, dá o sorriso, Lois, você tá comigo, você tá seguro agora. E salva ela. Então ele se dirige até ao Lex Luthor e por assim vai. E também o próximo salvamento também é a Lois Lane. Porque quando a Lois Lane vai tentar pegar a lança de Kryptonita que tá embaixo d'água, ela não consegue sair e tudo, porque ela tá sendo encoberta, não consegue sair de lá. Aí vem o Superman, ele tá lutando contra o Apocalipse, com a sua super audição, ele ouve que a Lois Lane está em perigo, e ele vai lá, mesmo com uma lança de Kryptonita, ele salva a Lois Lane, e pega a lança. Depois de salvar, ele desce lá, e consegue subir com a lança de Kryptonita. É um Superman totalmente casca grossa. E o último salvamento no BVS é quando ele se sacrifica para salvar a humanidade de um outro genocídio. O genocídio do Apocalipse, meus amigos. Sim, a partir do momento que o Superman se sacrifica ali, ele está salvando a humanidade. E, para terminar o vídeo, temos Snyder Cut, na qual o Superman também salva a humanidade do Darkseid. Por quê? Porque provavelmente o Darkseid iria conseguir o seu objetivo, cara, né, com o Lobo da Steppe. Ele iria conseguir deixar a Terra como se fosse Apocalipse, iria conseguir pegar a antivida. Entretanto, o Superman aparece e muda a história, porque ele enche o Lobo da Steppe de porrada. E é uma cena empolgante, é uma cena que te dá esperança. Quando o Lobo fala por Darkseid, e ele vai matar o Cyborg com o seu machado, aparece o Superman e fala: você não me surpreendeu,
congela o machado, dá um soco, destrói, e aí começa a descer o cacete no lobo da steppe. Cara, que cena maravilhosa e fantástica. Enfim, esse vídeo foi muito importante, então compartilhe para o máximo de pessoas que você puder dos principais salvamentos do Superman do Henry Cavill no Snyder Cut. Quer dizer, no Snyderverse, na verdade. Vamos destruir juntos as falsas narrativas de que ele é um genocida. Então faça esse vídeo chegar para o máximo de pessoas possíveis. Estamos juntos, geeks, força e honra, e não se esqueçam de que a saída está nos quadrinhos.